Olá, muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhãs na TV, um programa onde nós estamos sempre consigo de segunda a sexta-feira e onde nós trazemos sempre até si o melhor da cultura e tradição portuguesa e projetos fantásticos que os nossos convidados trazem até nós. É sempre um gosto estar consigo, é sempre um gosto fazer parte da sua manhã, você que nos acompanha um pouquinho por todo o mundo, nós estamos consigo na Curiacos TV, pela internet, um pouquinho por todo o mundo, portanto é só nos sintonizar e consegue nos acompanhar não só aqui ao nosso programa Manhãs na TV, mas também a toda a grelha da nossa programação e também através do satélite Espaçat. Nós também estamos no Norte da Europa, no Norte da África e também por toda a Europa e estamos nos nossos canais nacionais. Temos sempre um programa fantástico para si. Hoje temos duas convidadas, temos dois temas e é exatamente com temas diferentes que nós vamos dar início a este programa, sempre com o propósito de que você tenha uma manhã bastante agradável. Estamos próximos do Natal, já está a preparar a sua consoada, já está a preparar os seus presentes, está a acompanhar, a ligar para as pessoas, daquelas pessoas que você gosta, que geralmente a gente diz sempre bom Natal, como é que está, tudo bem? Então é sempre bom nós falarmos, inclusivamente com aquelas pessoas que às vezes falamos menos e que vemos todos os dias, não é? É sempre um prazer estar consigo. Nós queremos também que você também possa fazer parte connosco, por exemplo, nas nossas redes sociais, interagir connosco. Você nas nossas redes sociais pode lá ver toda a programação semanal que nós colocamos no início da semana e também fazer o seu comentário, ver aquilo que nós colocamos sobre os nossos convidados, colocar alguma questão, esclarecer alguma dúvida connosco. Temos sempre muito gosto em receber os seus comentários. Os nossos programas ficam sempre 2 semanas após eles irem para o ar, eles ficam sempre disponíveis no nosso canal do YouTube. Para isso você pode sempre subscrever o nosso canal da Curiacos TV e lá dentro, além de todos os programas, tem também o da Manhãs na TV, onde você pode subscrever e ver também todos os programas que nós já tivemos, os mais antigos, os mais recentes, ver também onde você pode ver, rever e partilhar. Gostamos sempre de estar consigo e hoje nós temos, como eu disse há pouco, duas convidadas, 2 temas e nós vamos estar à conversa na primeira parte com Catipel. É verdade, vamos falar sobre costura, sobre pele, coisas fantásticas que a nossa Conceição Correia trouxe para nós podermos ter assim, sabermos melhor como é que tudo começou, vamos conhecer um pouquinho a Conceição, também um pouquinho da história da Catipel, que com certeza também será do seu agrado. E depois nós vamos estar na segunda parte com a Ana Sofia Leal, ela é psicóloga clínica e nós vamos falar acerca de alguns temas que são do seu interesse. É sempre um gosto estar consigo. Desejamos que você continue um dia fantástico, um programa fantástico aqui connosco desse lado. Um beijinho para si, que nos acompanha sempre de segunda a sexta-feira. Para si, que é a primeira vez que está connosco, acredito que vai gostar de estar na nossa companhia e nós voltamos já para darmos início à nossa conversa com a Conceição. Até já. E nós já estamos de volta e nós vamos então receber a Conceição, que ela já deve estar aí mesmo a chegar. Vamos então? Bom dia, Conceição. Bom dia. Como está? Bem, muito obrigada. Cristina. Cristina, disse bem, não disse? Sara. Vamos sentar então? Conceição, tem um projeto muito bonito que é o Catipel. Obrigada. E este projeto trata-se de costura, Sim, não é? Sim. Como é que começou este gosto pela costura? Este gosto pela costura começou muito cedo, começou muito nova. A minha mãe conta que eu era muito bebê e ela já trabalhava de costura. E então tinha que fazer muitos serões para conseguir fazer o trabalho que tinha para fazer. E eu, assim que ela acordava, que ela se levantava, eu acordava e tinha que estar ao pé dela e sentada no colo dela. As máquinas ainda eram a pedal, portanto, aquele balanço. Portanto, eu acho que isto já nasceu, o bichinho já nasceu comigo mesmo. E é uma profissão que ultimamente também tem estado muito a vir ao de cima, digamos assim, não é? Sim, há muita gente nova a querer, sim, a querer aprender. Inclusivamente eu também dou workshops de costura, portanto, noto que há muita gente a querer aprender. Acha que as pessoas, quando querem aprender costura, estão à procura de algo diferente, para não ser o mesmo que toda a gente faz? Sim, muitos jovens que me procuram, sim, querem aprender para andar diferente, para não andar com a moda exatamente igual a todos, não é? A Catipel nasceu em 1984. Sim. Foi no ano que eu casei,
Foi no ano que a Catipel... Nós já existíamos sem ser Catipel, em nome individual nós já existíamos, mas pronto, em firma mesmo no nome Catipel. Foi no ano em que eu casei. Nasceu a Catipel, um ano depois nasceu a Cátia, veio o nome de Catipel. E você começou com este ofício, não é? Sim. Porque já era algo que trazia também desde pequenina, não é? Sim, Já fazia sim. parte. Antigamente, nós não íamos, ou por outra, não havia um centro comercial ou uma loja de roupa Exato. com roupas feitas, não é? Geralmente nós íamos sempre, nós, a minha mãe, né, os meus pais, os meus avós, eles iam sempre a uma loja, não é? Ter com a modista para fazer, levavam o tecido, para fazer, portanto era tudo a condizer, era tudo feito à medida, não é? E é bom ver que hoje em dia isso não se perdeu. Não se perdeu muito, porque eu também, além de trabalhar em peles, que faço muito trabalho por medida, também trabalho em tecidos e nota-se que há muitas pessoas que gostam ainda de comprar o tecido, gostam ainda de mandar fazer mesmo à medida da pessoa. Assim como as peles, a mesma coisa. Portanto, nós temos a loja com peças feitas, sim, mas trabalhamos muito por medida. A pessoa tem um casaco que gosta, ou porque está estragado, ou porque é de tecido até, e nós reproduzimos em pele. E o porquê trabalhar com pele? É uma costura completamente diferente. São costuras que não têm nada a ver uma coisa com a outra. É tudo costura. A costura de tecidos é uma coisa, a costura de pele é outra, a costura de pele de pelo é outra. Não tem nada a ver. A costura de alfaiate é outra. Não tem nada a ver. Qualquer uma tem a sua maneira de trabalhar. A costura de pele é uma costura que é mais pesada, sem dúvida. Mas a sensibilidade que se tem que ter para trabalhar com a pele, mesmo a nível de sensibilidade de dedos, porque a pele não pode ser esticada, não pode ser... enquanto nós abrimos na costura de tecidos, nós abrimos a costura de uma peça com um ferro de engomar, nós na costura de pele abrimos com cola e martelo. Portanto, no fim da peça pode ser passada a ferro, sim senhora, mas não leva ao ferro que leva a costura de tecido. São técnicas diferentes. Completamente. Mas porquê que escolheu... Até as máquinas. Até as máquinas, não é? Até as máquinas. Porquê que escolheu trabalhar com pele? O porquê de escolher trabalhar com pele eu não lhe sei explicar, porque eu faço muita coisa em tecido, mas sem dúvida gosto muito mais da pele, porque a maneira de trabalhar é completamente diferente. Enquanto o tecido, nós temos que pôr muitos alfinetes, nós temos que pôr muitos alinhavos. Na pele não é assim, porque para já não espeta como deve de ser, o alfinete custa muito a espetar. Portanto, é uma costura completamente diferente, não lhe sei explicar. Ainda se usa as máquinas a pedais? Ou já não? Já estamos numa fase ou numa época em que já estamos muito mais avançados nesta parte da costura? Sim, já Vê está. grandes diferenças do antigamente para agora? Sim, lá está. Antigamente era a máquina a pedal. Sim. E a máquina que fazia o zigue-zague. Portanto, não sei se sabe o que é o zigue-zague, que é uma costurinha que rematava a ponta da costura do tecido. Nas peles não é preciso isso. Portanto, é assim, agora hoje em dia é as máquinas de cose e corte, que fazem um acabamento completamente diferente, e a máquina de costura mesmo em si tem máquinas com corte de linha, que não precisa estar com a tesoura. Portanto, sente que as coisas melhoraram bastante. Sim, sem dúvida. O que também ajudou a nova geração, digamos assim, a ter a voltar a ter o gosto, ou a ter o gosto, não é? A voltar não, porque eles não tinham, mas a ter o gosto pela costura, uma costura mais moderna, mais prática, não é? Sim. Mas que, no fundo, não deixa de ir buscar as coisas antigas que se fazia. Exato. Mas eu penso que não seja pelas máquinas que os jovens queiram aprender a costura. Eu penso que seja mesmo pela moda deles, que eles gostam de fazer à maneira deles. Quem diz jovens, diz outras pessoas mais velhas, como é óbvio, não é? E diga-me uma coisa, quando iniciou este projeto, como é que foi o princípio deste projeto para si? O princípio deste projeto para mim foi um princípio que
Para mim tem muito significado, porque foi tudo no mesmo ano, foi no ano que eu casei, foi no ano que nós iniciámos em ter uma loja física, porque eu trabalhava com a minha mãe em casa. A ter uma loja física, uma loja de rua, sim, uma loja de rua, foi muito importante para mim. Foi um ano um bocado marcado, porque no mesmo ano abrimos a nossa loja, casei e o meu pai faleceu no fim do mesmo ano. Não deixa de não ser marcante que o meu pai, para mim, está sempre presente. Foi ele que me ajudou a abrir. Mas pronto, foi um projeto sempre muito marcante, porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu lembro-me que eu andava a estudar, a minha mãe, na altura, ela só se empregou numa fábrica de peles quando eu era um bocadinho mais velha, já andava no ciclo, e então ela, portanto, empregou-se, e eu, todos os bocadinhos que tinha era para ir para a fábrica, porque aquilo para mim era uma coisa que era a minha vida. Para mim era a costura, era aquilo que me preenchia. Lembra-se da primeira peça que fez? Lembro-me, foi na fábrica mesmo, da minha mãe, porque a encarregada eu tinha à volta dos meus 15 anos, e a minha mãe tinha muito medo que eu estragasse, porque uma peça de pele, se nós cozemos mal cozido, fica estragada. Pois. Se tem que desmanchar, fica estragada. E eu lembro-me que a minha mãe dizia para a encarregada que não pagava, porque os ordenados eram muito baixos, e ela não pagava nada. E a encarregada dizia: deixa a miúda estar à vontade. Então foi um casaco de homem, muito grande, mas pronto, eu consegui fazer o casaco. E pronto, o encarregado também de corte ajudava-me a pôr as mangas. Aquilo para mim, o trabalho nas minhas mãos fluía, não sei explicar. Nunca andei a aprender em lado nenhum. Pois. Nunca. A minha mãe também não. Acho que nós somos autodidatas, não sei, acho que isto já nasceu connosco. Uns anos mais tarde eu não sabia fazer moldes, e uns anos mais tarde há uma escola que me pergunta se eu queria dar estágio. Eu disse que não, porque eu nunca tinha aprendido em lado nenhum, não queria dar estágio a ninguém. E ela disse: mas não tem problema. Pronto, eu resolvi então dar o estágio. Quando eu comecei a perceber que a senhora que lá foi estagiar, que andava na escola de modelagem, eu disse: não, eu também quero. E quando me fizeram a pergunta na escola onde é que eu tinha andado a aprender, porque todos diziam onde é que tinham andado, na escola aqui, no ateliê da colagem, eu disse: não andei em lado nenhum, o que é que eu vou dizer? Se olha, não sei, aprendi por mim. A minha mãe também já conta que ela fazia calças, desmanchava umas calças e fazia umas calças por aquelas que ela desmanchou. Pronto, e eu também foi mais ou menos assim, fui vendo a minha mãe, não sei. Você falou que tinha alguém a estagiar consigo, não é? Depois? Sim, sempre dei estágios. Como também. É que foi a primeira vez que deu o estágio? Foi giro, porque na altura que nós já tínhamos também a loja, então, e era eu e mais 2 costureiras a trabalhar comigo. E quando a estagiária chegou, conheceram-se porque tinham sido colegas, e então foi engraçado, porque foi precisamente isso da parte da modelagem. Ela sabia costurar, sim, mas não tinha a prática suficiente para poder, e gostava muito de estagiar numa fábrica de peles. Pronto, foi engraçado, porque entretanto quase que se conhecíamos todas, sem querer. E como é que foi passar para as outras pessoas aquilo que você sabia? É muito gratificante. Gosto muito de ensinar. E é muito gratificante poder passar os conhecimentos que nós temos para as outras pessoas, e saber que as outras pessoas conseguem captar qualquer coisa e conseguem fazer proveito. Eu tenho entretanto a escola convidou-me até para ir lá dar aulas, e tenho uma das alunas minhas que ainda foi trabalhar para a minha loja e já tem uma marca dela.
Que bom. Já lançou uma marca, portanto acho que isso acaba por ser gratificante e que continuam sempre a dizer que é a minha chefinha e que gostam, pronto, acho que é muito gratificante. E é um motivo de orgulho, não Sim, é? Porque sim, nós sim. vemos e pensamos, olha, ele já cresceu, conseguiu Exatamente, aprender, exatamente. conseguiu fazer um bom trabalho a Exatamente. ensinar, não é? Deixa-nos Exatamente. muito mais felizes e muito mais gratos por tudo aquilo que Exatamente. a gente sabe e pode transmitir aos outros, não é? Sim, sim. Como é que funciona o dia-a-dia na sua loja de costura, no seu ateliê? O dia-a-dia é abrirmos às 10 da manhã, tenho uma funcionária de loja, temos a loja, temos muitos, tanto em arranjos como em confecção, vamos tendo trabalho. Não é como era, como já foi, mas ainda vai-se vivendo. Temos uma porta aberta há 30 anos, dia a dia, pronto, é o atendimento ao cliente, fala-se com o cliente e portanto, é um dia a dia de trabalho mesmo. O público que vai à sua loja é maioritariamente de que idades? Ou de que faixas etárias? Por acaso é assim, temos muitas faixas etárias, mas claro que mais a partir de sei lá, 30 e poucos anos, mais ou menos. Mas temos muitas faixas etárias. Portanto, temos um público mais jovem, como temos um público um bocadinho mais avançado. Eles vão, muitas vezes pedem coisas diferentes, peças específicas? Sim, sim. Levam muito o trabalho como eu disse há pouco, que têm casacos, por exemplo, ou que já não servem, ou porque era de napa e está-se a estragar, mas gostam muito do modelo. E portanto, vão para... Acho que o cliente, quando nós trabalhamos por medida, é um cliente mais específico. É um cliente que lá está, que não gosta de tudo o que vê nas lojas, porque é tudo igual. Exato. É tudo chapa zero, como se costuma dizer. Então nós vamos agora ver um vídeo que a Cadipel trouxe para nós e que você, com certeza, que você vai gostar. Então nós voltamos já. E nós já estamos de volta e vimos um vídeo espetacular. O que é que nós podemos ver aqui, Conceição? Podemos ver aqui precisamente o que eu estive a explicar da confecção de um casaco. Desde a parte da modelagem que nós fizemos, o molde do casaco, foi um cliente que levou um casaco que gostaria de oferecer, se não me engano, até ao genro, até ao resultado final. Portanto, faz-se o molde da medida da pessoa, o modelo do casaco, a confecção, o corte, e depois o resultado final, que o cliente, por enquanto, tem ficado sempre satisfeito. E vai ficar sempre, não é? Porque quando as coisas são feitas com amor, não é? E com gosto, não é? Sim. Colocamos isso naquilo que fazemos. E neste caso a Conceição também coloca em cada peça que faz, Muito, não é? muito. Em cada peça que faz. Mas a Conceição também não faz só casacos, por exemplo, não é? Não, também fazemos saias, coletes, corpetes, calças. Vamos fazendo de tudo um pouco. Consoante aquilo que o cliente diz. Por exemplo, esta saia que nós saia vimos clássica. aqui. Sim, é uma saia clássica, geralmente um pouco abaixo do joelho, Sim, não é? exatamente. Geralmente estas saias de pele ficam muito giras, mais compridas e Exato. assim, um pouco abaixo do joelho também. É uma tendência que se vê muito, não é? Sim, sim, está a voltar. E está a voltar, não é? Está a voltar a tendência. Peço desculpa. Está a voltar a tendência da saia por baixo do joelho.
Exato, fica giro. E geralmente as cores, nós vimos, por exemplo, aquela que tinha ali em castanho, mas geralmente é o castanho, é Sim, o preto. castanho, preto é o mais vendável, sim. É o castanho, o preto e depois o mel. O mel, sim. Mas o castanho e o preto é o mais vendado. Nós temos aqui na nossa mesa algumas peças que têm malas, por exemplo, não é? Sim, Tem o algumas aproveitamento, por exemplo, da ganga, não é? Exatamente. Isto foi uma saia que estava à venda na loja, sobrou um tamanho, já não estava a ser vendável e optei por transformar numa mala. Como é que se inspira para fazer estas coisas? Porque Não isto é sei. diferente, isto é um pouco diferente de fazer um casaco, de fazer uma peça de Sim. roupa, não é? Sim. Não é sempre que vem a inspiração. Peguei nisto várias vezes, mas tive que largar porque assim, não sei o que é de fazer. Mas tem que sair daqui uma mala. Não sei como é que é de fazer, mas tem que sair daqui. E houve um dia que saiu. E ficou muito gira. Isto tem a particularidade de abrir o fechinho se quiser. Mostra Com o ali um bocadinho florzinho. do leopardo. E é muito gira. E as pessoas gostam assim também de malas originais. Sim, principalmente o que eu ouço muitas vezes os clientes dizerem lá é que é ver só uma peça ou duas de cada. Lá está, não há aquela linha de loja que tem tudo igual. Sim. Só a loja X tem tudo igual, a loja Y tem tudo igual. Sim, nós gostamos sempre de ter coisas únicas, não é? Exatamente. Nós somos únicos, portanto é natural, nós queremos coisas Mas eu únicas. sempre fui um bocadinho assim. Eu lembro-me que a minha mãe fazia uma roupa e eu gostava muito porque ninguém tinha igual a mim. A minha mãe também fazia. A minha mãe tinha a maquinazinha de costura dela e ela também mandava fazer as roupas dela à modista. E para nós, para mim e para a minha irmã, ela também nos fazia a roupa igual, Exato. não é? E eu às vezes ficava menos zangada porque éramos igual. Ela usava o Pois. mesmo o tecido igual, não é? Para as duas. E fazia, não sei se se lembra, naquela altura usava-se as toucas de veludo, muito giras também, assim na cabeça, por causa do frio. Porque antigamente os frios, o Exato. inverno era mesmo Era inverno. diferente, exato. Era mesmo inverno. Hoje temos assim um inverno quase primavera, verão, outono, na mesma altura, mas era uma coisa que eu gostava imenso de ver a minha mãe também a trabalhar com a maquinazinha de costura do pedal, e tal. Exatamente. E era muito bom, porque ela fazia peças muito bonitas e grande parte da nossa roupa era sempre feita por ali. Também tem uma carteira, não é? Sim. Que também está muito gira, e também tem um chapéu. Exatamente. Portanto, a pele que está aqui, isto aqui é mesmo a pele, o chapéu também. E, portanto, acho que é uma peça engraçada agora para estes dias de chuva que não apetece ir com o chapéu. E vai, tem sempre o chapéu na mala, sempre à mão. Sempre à mão, e bonito e diferente, não é? Exato, Fica sempre muito giro e faz um conjunto muito bonito, porque se nós não precisarmos de levar a nossa mala com tudo aquilo Exatamente. que nós geralmente levamos, não é? Se levarmos assim uma coisinha mais Nunca pequenina... temos nada para pôr nas malas. Exato, nunca temos. Se levarmos uma mala mais pequenina, acabamos sempre por fazer um conjunto muito bonito. E fica... Eu tive o cuidado de ver muito se o bem. telemóvel cabia lá. Cabe, não é? Cabe. E fica muito giro. Nós temos mais um vídeo que nos trouxe e nós vamos ver. Está bem, Ok. Conceição? Vamos então ver. Já estamos de volta com este vídeo pequenino que nos trouxe. O que é que nós podemos ver, o que é que nós vimos neste vídeo? Pronto, o que nós podemos ver é que realmente é assim. Isto acaba por ser uma empresa familiar mesmo, como já repararam que sou eu, a minha mãe, e tive que pôr o meu marido também à mistura para ele me ajudar nas pinturas dos casacos, porque eu não tinha tempo de fazer tudo. Portanto, isto foi um trabalho que ele fez. Isto foi um trabalho mesmo muito específico, porque como bem o blusão tem aquelas cores todas, e aquilo foi pintado cor por cor. Foi pintado mesmo com um pincelinho muito pequenino e esperar que seque de um lado, esperar que seque do outro, esperar que seque de um lado. Foi um trabalho muito específico mesmo, mas que o senhor também
Quando lá chegou, eu acho que quando ele viu o casaco só não se abraçou a mim porque, porque não se conhecíamos para esse ponto. Mas pronto, que ele foi um trabalho que realmente foi muito específico de E o se marido fazer. gosta de trabalhar, gosta de fazer essa parte, não é? Que é mais Assim, ele também minuciosa. gosta, ele também Também gosta. gosta. Também Também gosta. gosta. E também acaba por ser também um grande apoio para si, É, não é? e sim, é gratificante para ele, porque depois também acaba por gostar de ver o trabalho final Exato. dele, não é? E trouxe-nos aqui algumas peças, nós já falámos há pouco também acerca de algumas coisas que estão aqui na mesa, mas nós temos aqui algumas peças e são um pouquinho diferentes. Esta aqui, por Essa exemplo... foi uma mistura de pele com tecido, para dizer que também funciona e que acho que fica muito engraçado, portanto, a pessoa não ter um casaco só de pele. Sim. Que há pessoas que também não gostam de ter só a pele. Sim, às vezes uma misturazita e aqui Exato. a mistura ficou muito bem feita, ficou muito bonito, não é? Obrigada. Às vezes não fica aquele casaco tão pesado, digamos Exatamente, assim, às vezes não da é pele. tão pesado de ser só pele. Sim, também fica bastante agradável. E este casaco é unissex? Quer dizer, pode ser, não é? Mas fiz mais específico para a senhora, acho eu. Mas pronto, não quer dizer que não seja... Sim, porque, sabe o que é assim, que eu estou a moda dizer? de quem Porque a faz, o não é? padrão acaba por ser Exatamente. assim muito universal, não é? É uma Exatamente, coisa exatamente. que às vezes os homens hoje em dia também já gostam de alguma coisa Exatamente, estampada. exatamente. Não é? Uma Sim, coisa por mais isso é específica, que um gosto mais específico. achei. Aqui temos uma cor diferente. O azul. Não é? Exato. Portanto, eu trabalho com peles de qualquer cor. Portanto, temos um catálogo de cores, por acaso não trouxe o catálogo, podia ter trazido, mas temos um catálogo de cores muito grande, onde a fábrica também basta nós pedirmos e eles fornecem a cor que nós queremos. Assim como a blusa que eu tenho vestida, também é pele e malha, também tem uma mistura de pele e malha. Muito bem, muito bem. Portanto, vê esta marca. Exatamente. E as pessoas, há pouco falámos que as pessoas gostam mais para a cor de mel, para o castanho, Sim, é mais o para o castanho, preto, exatamente. mas também estas cores, por exemplo, o azul também é uma cor muito gira também sim. que fica e que... Essas cores são mais, desculpe estar a interromper, são mais específicas na questão de aquela pessoa que é um bocadinho mais, gosta de ter um bocadinho diferente, não ser exatamente igual ao preto e ao castanho, não é? Portanto, E este que nós temos aqui? Isso é um corpete. É um corpete, ora bem. Para vestir por cima de um camiseiro, que a parte da frente é esta. A parte... estava a pôr ao contrário. Isto é vestido assim, desculpa. Isto é vestido assim, Ok. a parte das costas, e isto fica por baixo do peito. Fica muito giro. Faz isto assim. Sim, faz o efeitozinho à frente. Faz a cinturinha como se usava quase antigamente, aqueles espartilhos, Dos não é? espartilhos, não é? E aqui temos então aquilo que nós falámos há pouco, que é a tal da saia, né? As saias. A saia clássica, As exatamente. saias. Esta também tem uma particularidade muito gira. Exato. Isto fiz mais a pensar numa passagem de ano, numa coisa um bocadinho mais cêntrica, que a pessoa não queira vestir uma coisa tão clássica, não é? Pronto. E então fiz... ficou muito giro. Exato. Como tem pele com brilho, isto é pele também. Isso também é pele, não é? Isto é pele também. Sim. E é muito giro porque dá um dia diferente, tem à frente e tem E tem atrás. atrás. Exato. Portanto, dá para fazer algo, um dia diferente, Exatamente, não é? Um exatamente. dia diferente, vestir uma roupa diferente. Nós gostamos de ter sempre coisas para variar, não é? Principalmente as senhoras gostam sempre de variar. Eu adoro variar. Não gosto de ser vestida da mesma coisa, Exato. porque acho que pronto, há coisas que nós não podemos mudar, não é? Mas a roupa, geralmente, os tons e tudo. Exatamente. Cadipel é uma empresa que já está no mercado há muitos anos, não é? Sim, há 30 E anos. eu queria que a Conceição deixasse um convite para quem não conhece, onde é que fica, como é que podem lá ir, o horário que está aberto, para que toda a nossa audiência possa lá ir. É assim, nós estamos em Moscavide, ali perto mesmo do Parque das Nações, não sei se é melhor dizer a morada, não Pode sei, dizer, sim, na senhora. Rua António Pedro de Carvalho, número 7, e portanto, podem entrar em contacto connosco através dos telefones. Posso dizer o telefone? Pode, sim, senhora. O telefone fixo 21 944 3955 e pelo telemóvel 91 223 6780. Também temos o Instagram, o Facebook, e estamos abertos das 10 às 13h30, das 14h30 às 19h. Na parte do inverno estamos abertos aos sábados também, todo o dia, das 9 às 13 e das 14 às 19.
Muito obrigada, Conceição, por ter estado aqui connosco. Obrigada a nós. Espero que volte mais vezes com outras coisas maravilhosas que faz no Caripel. Obrigada. Muito obrigada Muito por estar aqui obrigada. connosco. E nós já estamos mesmo no final da nossa primeira parte e nós vamos então receber a nossa segunda convidada, que ela já está mesmo aí a chegar. Vamos estar à conversa com a psicóloga Ana Sofia Leal. Então nós voltamos já. E nós já estamos de volta, onde nós vamos então dar início com a nossa segunda convidada, que já está aí mesmo a chegar, Ana Sofia. Olá, Ana, Olá, seja muito Sara. bem-vinda. Como está? Olá. Faça o favor de Obrigada. sentar aqui na nossa sala do manhã, ter assim uma conversa bastante agradável, Ana. Que bom. Ana é psicóloga. Sou psicóloga clínica. Clínica. Como é que nasceu este gosto pela psicologia? Bom, este gosto pela psicologia começou assim de uma forma um pouco diferente. Eu, em 1998, tirei um curso de desenvolvimento pessoal, que na altura nem se falava nisso, não é? Nos anos 2010 é que começou a haver este Sim. boom, não é? E tirei a metodologia Silva, cá em Portugal. E quando fiz essa formação, eu estava noutra formação, que não tem nada a ver, nem vou falar aqui, estava no 3º ano de outra formação e vi que não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver com o meu percurso e entretanto fiquei ali meio a navegar naquela altura, que é o que eu às vezes digo aos jovens, é natural nós ficarmos indecisos, é natural nós não sabermos tomar as decisões logo, para que curso é que eu vou, Sim. o que é que eu vou fazer para toda a vida, não é? E entretanto... Aquele curso foi tão importante para mim que eu me tornei representante cá em Portugal dessa marca, Pois é. porque eu represento cá em Portugal o Instituto Silva Mind desde 2002, porque tive a formação com eles cá em Portugal e no estrangeiro. E, entretanto, enverdei pela psicologia e continuei pela neuropsicologia. Tanto hoje uso muito a especialidade de neuropsicologia nas minhas intervenções. E para quem não sabe o que é, o que é a neuropsicologia? A neuropsicologia é, obviamente, sempre com a base da psicologia, trabalharmos com o nosso cérebro e percebermos as funções do nosso cérebro, sejam Ok. desde funções executivas, a memória, a atenção, o foco, e acabamos por conseguir aqui avaliar como é que estas capacidades que nos são inatas, de alguma forma, podem deixar de funcionar ou podem não estar bem, isto se houver alguma patologia, mas a neuropsicologia em si ajuda-nos a prevenir algumas situações menos benéficas, não é? Uhum. E quando nós pensamos em psicologia, neuropsicologia, não é? É uma coisa que se ouve falar mais agora, não é? Que nós acho que acordámos um pouquinho mais É verdade. para pensar que não é só o corpo que interessa, não é? Porque se a cabeça não estiver a funcionar bem, não é? Já o António Variações tinha uma música, não é? Se a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga. Mas na altura nós cantávamos a música e não lhe dávamos o devido, a devida conotação, não é? Hoje em dia eu tenho tido muita procura. Realmente, antigamente, o psicólogo era aquele psicólogo que quem vai ao psicólogo é porque não está bem, e às vezes até usavam assim o símbolozinho, Sim. não é? Hoje em dia já se procura de forma preventiva. Uma vez que eu estando na neuropsicologia e trabalho com reprogramações, onde baixo as frequências cerebrais da pessoa através do relaxamento, da dita meditação, que às vezes falamos de meditação e as pessoas a nível da neuropsicologia não percebem qual é o efeito que isso até tem no cérebro. Não é só meditação porque estamos na moda a fazer meditações, mas é importante fazermos uma meditação, um relaxamento, porque vai baixar a frequência cerebral daquela pessoa e ao baixar a frequência cerebral ela vai estar mais calma, vai estar mais criativa, vai estar a desenvolver mais o seu hemisfério direito, da sensibilidade, da intuição, que antigamente achava-se que a intuição era algo esotérico. Intuição é nada mais do que um sentido que nós
temos, que já vem dos primórdios, que mais feminino, que era para tomar conta das suas crias, caçar e tomar conta ali de tudo, que, portanto, que existe hoje em dia. Obviamente os homens trabalham também para ter a sua intuição, porque intuição nada mais é do que, como dizia o autor, termos um conhecimento não racional dentro de nós. Ele está lá, nós não sabemos de onde é que ele vem, mas ele está lá. E acabamos por nos ajudar a escolher os nossos caminhos, que é, eu vou tomar a decisão A ou vou tomar a decisão B, que é muito importante em vez de ficarmos aqui às vezes nestas dualidades. O problema da mente hoje em dia é que as pessoas têm muita informação. Esta informação é geradora de confusão e nem tomam decisões, outros tomam decisões às vezes mal pensadas. Então, às vezes, é bom refletir, é bom baixar a nossa frequência cerebral. Eu ensino isso a crianças também nos nossos cursos, para de alguma forma o nosso cérebro nos ajudar e acompanhar a que as coisas corram bem. Porque nós temos, não é, uma parte que é da parte da criatividade, não é, da Sim. parte da memória, temos várias partes no cérebro, portanto, se os nomes saírem mal é normal, porque eu não tenho não sei muito acerca deste assunto, mas muitas vezes nós precisamos mesmo dessa parte da meditação. Mas quando nós falamos muitas vezes em meditação, o que muitas vezes as pessoas pensam é ficarem sossegadas, quietas, ou então estarem a ler. O que é exatamente a meditação? Pronto, e por isso é que eu uso até a palavra relaxamento. O relaxamento é algo em que nós vamos permitir o nosso corpo, normalmente até é benéfico no início ser conduzido, estarmos a ouvir um relaxamento conduzido, porque vai nos permitir baixar as nossas frequências cerebrais, que num adulto nós temos frequências cerebrais mais ou menos a 20, 21 ciclos por segundo, teremos nós agora aqui. Se estivéssemos à beira de dormir, se calhar já estariam ligeiramente mais baixas, porque nós à noite já sabemos que já estamos um bocadinho mais baixos, mas a criança em si tem uma frequência cerebral, por exemplo, de 9, 10 ciclos por segundo. Então isto significa que existem aqui alguns patamares que são importantes termos em conta. Porque é que as crianças aprendem tão bem, não é? Ou porque é que não estão a aprender tão bem quando estão na fase ideal de aprendizagem? E isto já se pode avaliar. Portanto, há aqui uma ligação que só com o relaxamento nós conseguimos perceber o que é que vamos conseguir atingir mais. Eu trabalho desde crianças, desde empresários. Quando falei contigo, Sara, sobre o facto de como é que os empresários conseguem ter sucesso, não é? E atingir os seus objetivos. Aqui, às vezes, o que nós temos que ver é muito importante baixar esta frequência cerebral e a pessoa simplesmente se predispor a chegar lá, a predispor a ter foco, predispor de alguma forma a estar centrada com o que deseja atingir. E isto são capacidades que nos são inatas, mas que nós tendencialmente não as vemos. E que às vezes também com a correria do dia-a-dia e das coisas todas, de tudo aquilo que nós temos à nossa disposição, acaba por ser muitas vezes difícil nós mantermos-nos focados só naquilo e irmos para a frente só com aquilo, não é? Sara, nós temos ao dia 60 mil pensamentos, uma média. 60 mil pensamentos. Você já viu o que é 60 mil pensamentos? E se eu perguntar assim, Sara, quantos pensamentos te recordas de ontem? Não é? Pois. Não chegamos lá, nunca. Não. Nem a um terço. Não é? Então isto significa que existe muita informação que entra. Daí nós termos que ser muito mais focados, termos aqui a capacidade de perceber que se baixarmos a nossa frequência cerebral é como se fôssemos fazer uma triagem do que é que nós necessitamos usar. Estarmos mais atentos, mais predispostos mentalmente. Já toda a gente ouviu que é o computador, o nosso cérebro é como o computador, a nossa mente como o programador. Mas é importante às vezes voltar a repetir. Se a nossa mente é o programador, se o programa não está a funcionar bem, então significa que nós temos que mudar alguma coisa, não é? Porque há aquele ditado que é quem faz o que sempre fez tem o que sempre teve. E às vezes é o que eu digo aos clientes. Se desta forma não está a dar, vamos mudar a abordagem. É aqui muito importante. Então, procurarmos algumas ferramentas que têm a ver com estes recursos internos. É óbvio que nós também temos recursos externos, que eu vou já dizer que é os apoios, é a Sara dizer para eu vir aqui, isto é um recurso externo, é aquele amigo que me ajuda a atingir algum desafio, algum objetivo. Pronto, vamos usar recursos externos porque a vida também é feita disso. Mas os recursos internos, que é o que eu tenho dentro de mim e tudo o que eu necessito para atingir ou como fazê-lo,
de alguma forma, eu, por exemplo, ministro um curso da nossa metodologia para ensinar essas ferramentas, essas técnicas, para que as pessoas o saibam fazer em qualquer hora, seja de olhos fechados porque fazem uma meditação ou um relaxamento, ou seja de olhos abertos porque estão perante uma chefia, precisam de baixar a sua frequência cerebral para se manter calmos, para conseguirem atingir objetivos e facilmente se recordarem de alguma coisa e não haver aquela, pois... Manter a frequência, baixar a frequência cardíaca cerebral, é a mesma coisa que muitas vezes nós nos acalmarmos. Sim. Para estarmos mais, daí eu ter-me enganado na palavra, que era, precisamos também, ao mesmo tempo fazemos, quando baixamos a frequência do cérebro, não é? Também acabamos por baixar a frequência cardíaca nossa, não é? Sim. E isso faz com que nós ficamos mais calmos. Sim, por exemplo, em casos que me surgem de ataques de pânico, uma das situações, quando não são exponencialmente graves, porque obviamente eu tenho que ser responsável e encaminhar, mas quando estão ali que nós conseguimos apanhar, o que fazemos é, eu passo um relaxamento dos nossos, peço para fazerem 3 vezes ao dia e ao fazer o relaxamento nós vemos logo que eles dizem assim, passado uma semana, já não tive ataque de pânico, nem aquele aperto aqui no peito, nem aquela ansiedade. E eu sei, ainda bem, mas eu sei que o fazer 3 vezes ao dia, o relaxamento, baixou-lhe a frequência cerebral, por muito que haja uns tais gatilhos que ele lá tenha dentro de si, porque nós não sabemos os gatilhos de toda a gente, não é? Mas quais são os gatilhos que vão exponencialmente gerir e depois começar a despoltar um ataque de pânico, não é? Porque isto que nós estamos aqui a falar são coisas extremamente importantes em que nós precisamos de perceber realmente muitas vezes o que é que se passa connosco, não é? Porque conforme nós estivemos a dizer há pouco, não é? Aquela música do António Variações, não é? Se a cabeça não tem juízo, é o corpo que paga. E muitas vezes nós, já não é tanto assim, mas ainda é um bocado, nós muitas vezes só tratamos, como se costuma dizer, do pescoço para baixo, não é? Sim. Porque muitas vezes do pescoço para cima isto vai andando. Isto passa. Isto tu dormes, isto passa. Sara, eu estou cansada, isto passa. Às vezes não é bem assim. Eu tenho clientes meus que estão à responsabilidade dos seus pais e devido antigamente nós não usarmos isso, os pais dizem, mas porquê? Porquê que estás a procurar ajuda? Tu estás mais do que bem. Mas porquê? Estás com alguma deficiência? Apareceu agora alguma coisa? Ou seja, não há ainda na parte mais antiga aquele cuidado de dizer a prevenção é o que nos vai chegar a atingir os nossos objetivos. Porque eu acho que antigamente também não havia tanto, não é? Eu acho que eles tinham um pouco de se resolver entre si, não é? E tratar das coisas entre si. Também as condições financeiras também eram outras, não é? E depois também temos a publicidade no Facebook, não é? Que de vez em quando aparece assim uma alma inteligente que diz o psicólogo do meu tempo era um bom chinelo. E eu acho engraçado ver uma coisa dessas, não é? Quer dizer, continuamos a tentar fomentar, a dizer eu tenho razão, se calhar temos que dar umas chineladas em vez de vermos se passa alguma coisa. Eu acho que cada coisa tem o seu lugar e o seu tempo, não é? Sim. E nós temos que também perceber que se nós queremos estar bem com o nosso corpo, não é? Nós temos que estar bem com a nossa cabeça. Não é? E quando nós baixamos a frequência cardíaca cerebral, e eu dou-lhe a dar que a frequência ai, senhor, pronto, tiramos a cardíaca e pomos a cerebral, está bem? Frequência cerebral, Ana. Nós conseguimos pensar com mais clareza. Eu gostei daquilo que estava a dizer há pouco, eu depois acabei por interrompê-la, que é, mesmo quando estamos, por exemplo, perante um chefe ou perante algumas situações em que nós precisamos de pensar e ficar mais calmos para conseguirmos assimilar, aí também é muito importante nós baixarmos aqui a nossa frequência cerebral. Sim, mas aí é partilhada tal técnica para o recurso interno, para munir a pessoa destas ferramentas, que de alguma forma, mesmo com os olhos abertos, consiga atingir um estado mais calmo e consiga recuperar a memória. Então, o que é que isto quer dizer? Recuperar a memória. É verdade. Até vou usar um exemplo de um professor meu. Uma vez um professor meu de psicologia, era militar, ainda eu nem pensava muito nisso, e ele dizia assim, quando via aqueles alunos todos nos exames, estão todos vermelhos, vai correr tudo mal, já sei que vai correr tudo mal. E nós ficávamos...
E de repente, hoje eu olho e penso que gostava de falar com esse professor, porque se estava vermelho significa que a frequência cerebral subiu, significa que nós devíamos estar todos tensos, e a verdade é que quanto mais sobe a frequência cerebral, menos recuperação de informação de memória, daí chamado bloqueio. Então o que eu ensino aos meus adultos, aos meus jovens, aos meus meninos é, vamos baixar a frequência cerebral para me recordar facilmente e ir buscar aquela informação naquele momento. Portanto, e isto às vezes até é naquele empresário que é chamado naquele momento a uma chefia e tem que dizer 2 ou 3 coisas e tem que ficar bem, porque a vida é mesmo isso. Nós estamos perante desafios, o mundo é muito acelerado neste momento. Já não estamos para brincar, como se costuma dizer, e quem fica para trás, fica para trás. Então, munir-se destas ferramentas para conseguir chegar e dizer o melhor, conseguir que não lhe falte a palavra, conseguir que não lhe quebre o pensamento. E a pessoa falar calmamente e de olhos abertos, ou seja, nós conseguimos baixar a frequência nessa condição. Aqui também tem muito a ver também um pouco os temperamentos, não é? Porque geralmente, penso eu, não é? Você corrija-me, interrompa-me, diga-me se está bem ou não, mas quando nós muitas vezes também... o temperamento que nós temos, ou a nossa forma de estar, não é? Se a pessoa já é um pouco acelerada por natureza e responde sempre na hora e está sempre a 1000, aí precisa de fazer essa técnica, não é? Mas geralmente nós temos pessoas que por vezes são, e eu conheço algumas que são fantásticas, que são calmas, portanto, mesmo que a gente esteja quase a perder a cabeça, eles são calmos na mesma. Mantêm o mesmo tom de voz, falam connosco da mesma maneira e a gente quase que está ali com vontade, sei lá do quê, e eles mantêm na mesma e isso é espetacular. Eu acho que isso é uma capacidade incrível. Mas também não sabemos se o facto de estar calmo e falar calmo, ele está a conseguir recuperar a informação toda. Porque é assim, nós temos que perceber eu posso transmitir estar calma e por dentro não estar. Nós temos que perceber o que é que se está aqui a passar. Porque nós temos um cérebrozinho aqui, cá atrás, que é um cérebro reptiliano, e de facto ele também não só existe para a sobrevivência e para a vivência e para nós conseguirmos aqui administrar uma série de situações com o stress negativo, mas também às vezes nos bloqueia de forma a que a pessoa até fale mais calmo, mas não quer dizer que consiga ter informação toda. Portanto, há pessoas calmas maravilhosas que conseguem manter-se ali no sítio, dizer tudo do início ao fim, conseguir estar em pleno, aí significa que a sua frequência cerebral não aumentou. Falarmos só calmo não implica ou falar a gritar ou mais alto. Há pessoas que falam alto só porque sim. E são pessoas que conseguem dizer tudo. Às vezes tem a ver com a sua educação, não é? Portanto, o importante de verificarmos como é que funciona cada cérebro, e cada cérebro é único, nós não somos iguais, qual é a vantagem aqui, ou aonde é que esta pessoa, este indivíduo, consegue recuperar mais informação no seu dia-a-dia e buscar as suas melhores qualidades e as suas melhores capacidades, porque todos temos-las. Há bocadinho, quando eu brincava com a história do chinelo, antigamente os meninos que não davam para a escola deixavam de estudar, ponto. Não é? Eram burros. Vou usar esta palavra, por muito que nos gostasse, era assim que se fazia. Não dava para a escola. Não dizia que era burros, dizia não dava para a escola. Vai ser para outra coisa. Mas a verdade é que, se calhar, se tivesse tido algum apoio, conseguiriam atingir patamares muito acima. Hoje em dia, várias pessoas com patologias conseguem chegar muito, muito longe. A importância é o esforço que se está a dar, esta avaliação que se faz para que ele consiga chegar lá mais à frente. Portanto, eu acredito, de facto, que existe aqui uma avaliação que nós devemos fazer sempre, entre pessoa a pessoa, indivíduo a indivíduo, para perceber qual é o seu estilo, qual é o seu comportamento. Porque às vezes vem aquela pessoa que me diz, eu sou calma, mas depois saí de lá e não me lembro de nada. Sim. Apaguei. Ou então são calmos e conseguem, de facto. Então, avaliar, pessoa a pessoa. É importante quando as pessoas até se querem descobrir. É isso que eu digo sempre. Quanto mais nós descobrimos e sabemos como é que funciona o nosso cérebro, mais conseguimos chegar mais além. Como é que nós podemos saber que é a altura de nós recorrermos a um psicólogo nessa parte? Por exemplo, pela metodologia que eu trabalho, que está muito vinculada à parte do cérebro, e eu apoio a neuropsicologia aí para fundamentá-la, da metodologia Silva, com os cursos. Eu dou cursos desde crianças após os 6 anos até aos 99, 100, 120, bem os anos que vierem.
Aqui a importância é, se é para sabermos se existe alguma situação a nível do nosso cérebro, porque estou com alguns esquecimentos, estou com alguns bloqueios, então devemos logo falar com um psicólogo, porque às vezes são pequeninos bloqueios emocionais e que nós conseguimos ali retirar e as coisas não evoluem. Hoje em dia é muito fácil aparecer, hoje estamos na era da depressão, não é? Ainda por cima tivemos uma pandemia ali à porta, as pessoas ficaram mais deprimidas, hoje eu sinto que há mais pessoas deprimidas. Se não forem hoje tratadas preventivamente para que não piorem e que se curem, não é? O que vai acontecer é que, dentro de algum tempo, esta depressão tem uma tendência a extrapolar para outras doenças. Pode ir para uma bipolaridade, pode ir para uma demência, porque é assim que as coisas acontecem, as coisas vão evoluindo. Então, quando existe algum sinal em que eu digo, eu acho que está-me a falhar aqui alguma coisa, ou eu não me estou a recordar bem, ou está-me a falhar nomes, não estou a conseguir ler. Tive um cliente que me dizia, não estou a conseguir ler, leio uma página inteira, esta é a minha profissão, trabalhar com livros, leio uma página inteira e não consigo reter nada. E leio e não retenho. E começámos a trabalhar uma técnica para que ele conseguisse fazê-lo. Hoje ele diz, consigo, graças a Deus, com a técnica consigo ler e reter a informação. Portanto, é importante nós percebermos qual é o caso de cada um. O problema é quando nós vamos desvalorizando um bocadinho. Vamos dizer, isto é da idade. Isto é hoje eu estou cansada. Isto é a falta de dormir. Isto é os filhos. Isto é... E de facto nós vamos justificando. Convém sempre nós procurarmos ajuda sempre que nós sentirmos que há necessidade para isso. E no fundo, eu acho que no fundo, muitas vezes nós nos apercebemos quando é que devemos procurar, nem que seja para esclarecer, não é? Isso é muito importante. E onde é que nós podemos encontrar a Ana? Bom, a Ana trabalha neste momento em Queluz, no Centro de Escritórios Consigliere, no edifício nós temos lá no segundo andar esquerdo, temos lá o nosso gabinete, temos uma sala de formações, temos a sala de gabinete de consultas, temos a nossa recepção, ministramos lá formações presenciais, eu dou consultas tanto presenciais como online. Na altura da pandemia avancei muito rápido porque já trabalhava Skype com outros países, portanto tenho clientes da Suíça, tenho clientes de outros países que facilmente se ligam comigo e estamos em consulta. Portanto, é contactarem-nos também pelo site ou pelo danasofialeal.pt ou pelo do Instituto silvamind.pt, portanto, um como outro sou eu que estou à frente. De alguma forma, e isto. E como é que é representar a Sociedade Portuguesa do Neurocoaching? Sim, o Neurocoaching surge porque eu tirei muitas, mas muitas formações em coaching e verifiquei, e tirei porque de facto sou muito insistente, acho que não me basta por uma ou por outra, acho que há muita coisa. Verifiquei que ao nível, hoje em dia toda a gente é coach, não é? Tira-se um curso de coach de 4, 5 dias e estamos aqui a ajudar pessoas, estamos aqui a dar sessões e eu acho que tem que haver uma grande responsabilidade com a psicologia por baixo. Então, para além de eu ter trabalhado uma série de formações ao nível internacional, eu também juntei a neuropsicologia e aí começar a usar as técnicas do coaching com a vertente do cérebro, em que nós estudamos sempre como é que é o cérebro do bebê até ao adulto, até ao idoso, para percebermos como é que vai funcionando mediante cada ferramenta, cada técnica. Portanto, é uma das formas para nós chegarmos mais além e ajudarmos de uma forma mais fácil, não é? Porque ainda existe aqui o tabu da psicologia. Por isso, não quer dizer que numa consulta eu não vá dar neurocoaching, ou não vá dar psicologia, ou não vá dar hipnose, ou não vá dar outra das minhas valências. A questão aqui é, mediante a pessoa que está à minha frente, eu verifico o que é melhor e vou conversando com os meus clientes. Ana, adorei a nossa conversa. Acho que a minha opinião é partilhada pelos nossos telespectadores. Tenho que vir cá uma próxima vez. Para falar outras coisas, para falar não outras é? coisas e estarmos juntas. E trazer o meu cérebro, porque eu esqueci-me de trazer o meu cérebro, que ando sempre com ele, aquele cérebro grandezinho aqui. Porque acho que era fantástico, nós falámos sobre outros temas e que não deu para puxar mais, exatamente por causa do tempo. Muito obrigada, Ana, por ter estado aqui connosco. Sara. Eu agradeço. Obrigada. E para si que nos acompanhou durante esta horinha aqui em que nós tivemos a conversa com a nossa querida Conceição Correia da Catipel, que nos
nos trouxe peças fantásticas e uma história de costura maravilhosa. E agora terminámos assim com chave de ouro com a nossa psicóloga Ana Sofia Leal. Falámos coisas super importantes, já sabe que este programa vai estar disponível para si daqui a 2 semanas no nosso canal do YouTube. No final, se quiser, também pode voltar atrás no seu box para poder rever este programa. Espero que você tenha um resto de um dia magnífico. Nós contamos consigo num outro programa, novos temas, novos convidados, tudo bom e um Feliz Natal!